Lá em Minas Gerais, nós temos uma expressão redundante que usamos o tempo todo. Quando ficamos indignados com alguma coisa, a gente diz: olha para você ver. Traduzindo essa junção de palavras, é a mistura da preposição para com o pronome você, transformados em você com os verbos olhar e ver. É como se nós quiséssemos chamar a atenção, salientar, de que se quisermos ver, teremos que olhar bem. É verdade. Nem sempre aquele que olha vê, porque ver é um pouco mais que simplesmente olhar. Há pessoas que até olham, mas não veem. Os mineiros sabem disso. É por isso que exclamam sempre a redundância que alerta para a necessidade de olhar devagar para as coisas. Olhares apressados são olhares que enxergam pouco. Quem não demora no que vê, corre o risco de apenas esbarrar na imagem. Olhares são realidades que investigam, sondam, descobrem e revelam. Fico pensando no mistério do olhar que demora, daquele que se ocupa com calma de tudo que encontra pela frente. Olhar devagar é dom raro nos dias de hoje. Neste mundo de muitos atrativos, queremos ver muitas coisas ao mesmo tempo. Nesses dias apertados em que situamos nossa vida, nesse tempo de correrias intermináveis, nós perdemos o dom de olhar as coisas, as pessoas e os fatos com a calma que lhes são merecidas. Há momentos da nossa vida em que o olhar demorado acontece mais naturalmente. Quando a maternidade e a paternidade chegam na vida do casal, por exemplo, o filho recém-nascido ao colo provoca-lhes o desejo de contemplar a obra de suas vidas. Olham com calma a cria de suas carnes. Olham como se quisessem decorar as feições. Olham querendo descobrir o que deles e dos seus está impresso ali naquela nova criatura. Há pais e mães que não desaprendem de olhar com calma os filhos, mas há outros que perdem logo o costume. Olhar com pressa não é próprio de quem ama. Ao menos de vez em quando, nós precisamos olhar com calma aqueles a quem amamos. O olhar calmo nos faz perceber o que as palavras não contam. Pai que não olha o filho devagar corre o risco de perdê-lo de vista, ainda que ele permaneça ao lado. O poeta já dizia que o silêncio só é suportável àqueles que se amam. E é verdade. Podemos medir o quanto somos íntimos somente depois que já esgotamos as nossas falas. Se depois das palavras o assunto não continuar nos olhos, então nós estamos longe de ser íntimos. Se o assunto acabar, se ele não continuar por meio de nossos olhares, então somos apenas conhecidos. Ninguém pode conhecer o outro se não dispensar tempo para olhá-lo. Caso contrário, teremos uma visão de superfície. Não atingiremos a profundidade do que o outro é. A intimidade é fruto do muito observar. E ser íntimo, minha gente, é a gente desenvolver uma linguagem em que não cabem os equívocos. Você aí tem até o direito de dizer que não entendeu nada do que o outro lhe disse, mas jamais poderá dizer que você não entendeu o jeito como o outro olhou para você. Por uma razão muito simples: os olhos não mentem. Se quisermos de fato conhecer a verdade do outro, por isso temos que olhá-lo com calma. Certo dia eu encontrei um homem que queria muito que eu ajudasse o seu filho a enfrentar um momento difícil da vida. Ele veio só. Do filho trouxe algumas poucas notícias. Eu perguntei qual era o problema do filho e ele disse que não sabia muito ao certo. Tentei investigar um pouco mais. Quis saber maiores detalhes da vida do rapaz, mas em vão, gente. Concluí que aquele pai estava me pedindo ajuda para alguém que ele também desconhecia. Foi então que eu fui ousado. Perguntei àquele homem qual foi a última vez que ele olhou o filho nos olhos. E meio desconcertado, ele me disse que tinha sido na noite anterior, quando eles estavam sentados juntos à mesa para um jantar em família. Continuei sendo ousado. Estar sentado à mesa não é garantia de que nós estamos com o outro, o senhor não acha? Eu indaguei, querendo fazê-lo pensar. Ele acenou, concordando. Continuei perguntando: o senhor costuma ver o seu filho regularmente? Ele disse que sim. Perguntei mais: o senhor vê ou o senhor apenas o encontra pela casa? Foi então que aquele senhor demonstrou um desapontamento profundo. Eu fico pensando nos grandes desafios de ser pai e de ser mãe nesses tempos de tantas correrias.
Eu fico pensando no desafio de estabelecer laços fecundos nestes tempos tão marcados pelas relações superficiais. A psicologia nos ensina que laços duradouros nem sempre são laços sanguíneos. Ser parente de alguém não representa muita coisa quando o assunto é intimidade, cumplicidade, duração. Você mesmo aí sabe do que eu estou falando porque já deve ter experimentado na pele. Pode ser que você já tenha vivenciado maior profundidade e abertura com um amigo que com o próprio irmão de sangue. A isso, muitas vezes, está associado o fato de sermos tão tímidos na construção da intimidade dentro de casa. Pelo fato de a gente morar na mesma casa, comer à mesma mesa, nós corremos o risco de nos acostumarmos uns com os outros. Corremos o risco de viver uma intimidade que não é íntima, mas é apenas o cumprimento de um ritual que nos foi imposto. E esse é o grande problema. Amor não é costume, mas é surpresa constante. É novidade, movimento, é ciclo que não para. Amor é desejo constante, não eufórico, de estar junto, de olhar com calma, de enxergar bem e de ver com detalhes. Pai que deixa de olhar com demoras para o filho, corre o risco de se transformar em mero parente dele. Deixa de ter acesso à vida de seus meninos e meninas porque descuidou de olhá-los diariamente, assim como olha cuidadosamente para o extrato do banco. Há muitos pais que demoram mais tempo na administração financeira do lar que na administração afetiva. E nós não podemos negar, há que se buscar o equilíbrio. Não adianta muito nessa vida ser um homem de sucesso, uma mulher bem-sucedida na vida dos negócios, se o seu maior patrimônio, os filhos que você gerou, estiver fadado ao fracasso. Uma empresa, minha gente, quando fale, a gente pode até correr atrás e começar de novo, mas um filho falido nem sempre pode ser recomeçado. Casas e paredes podem até ser reconstruídas, mas pessoas nem sempre. Os olhares demorados são essenciais para que uma família possa continuar existindo. Amor conjugal precisa de calma para durar no tempo. Conquistar é o verbo de toda hora. Casamento não se reduz a uma cerimônia que foi realizada um dia lá, quando vocês se reconheceram diante de Deus e a humanidade que vocês se amavam. Casamento é todo dia. A conquista continua. Ninguém está garantido. Amor só pode sobreviver se for alimentado. Amor não é milagre, mas é dom de Deus que se transforma pela força do empenho humano. A mulher que você ama ainda precisa ser conquistada. Não caia na ilusão de que ela já está rendida ao seu encanto. Cuidado, mulher precisa ser conquistada todos os dias. Homem também. Não podemos cair na ilusão de que o outro não precisa mais ser conquistado. A conquista é o sangue que não deixa o amor morrer. E não há conquista sem olhares demorados. Não há conquista com muita pressa. Quem conquista na pressa, depressa também pode perder. Ou descobrimos o dom de olhar com calma, ou com o tempo vamos descobrir que a vida passou e que ninguém nos conheceu de verdade. Seremos estranhos a nós mesmos. É interessante, mas uma forma que temos de ter acesso ao que somos é quando permitimos que o outro entre de verdade em nossa vida. O outro, ao nos olhar devagar, ajuda-nos a reconhecer o que temos dentro de nós e que por causa da pressa não conseguimos ver. O olhar devagar faz bem a quem olha e a quem é olhado. Eu sei que você tem muita pressa nessa vida, eu também tenho, mas um cuidado nós precisamos ter. Não podemos permitir que a pressa dos acontecimentos fragilize a qualidade de nossas relações. Tenho certeza que você está rodeado de pessoas que merecem a demora do seu olhar. Gente que vale muito mais que prédios, carros, paredes e tantas outras coisas que nós julgamos importantes. Cuida de quem você ama. Aceite o desafio de andar pequenas distâncias. Às vezes é mais fácil ir de São Paulo a Belém do Pará que atravessar a mesa que nos separa. O outro está sentado do outro lado, mas parece que está do outro lado do mundo. Construa pontes para essas pequenas distâncias. Estas pontes podem nascer daqui, do seu olhar. Quer uma dica? Siga o conselho dos mineiros. Olha para você ver.
cançãonovaplay.com. Assine já!